Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel, sou professor de História e Sociologia no Colégio de Integração e a partir de agora, com o oitavo C, vamos trabalhar a disciplina de História daqui até o final do ano. Pessoal, hoje o tema que a gente veio falar sobre é relacionado à vinda da família real portuguesa para o Brasil, que é um dos temas mais importantes da nossa história, que vai, de fato, conduzir ao nosso processo de independência. Vejam, olha, cuidado com essas palavras em história. Processo. O que significa processo? Não significa que nós temos que entender o todo. É afastar a nossa lente e perceber todos os momentos que conduzem à nossa independência. Se nós estamos falando de um processo de transformar o Brasil como um país livre da dominação portuguesa, um país livre, independente, nós temos que entender todo o caminho que nós corremos e não apenas aquela data, como você bem sabe, o 7 de setembro de 1822, que é comemorado até hoje, ainda bem que é feriado, relacionado à nossa independência. Mas, pelo que eu sei, vocês já viram sobre o primeiro momento, a crise do sistema colonial brasileiro, que é evidenciada a partir de duas conjurações. Aqui embaixo, em Minas Gerais, e mais para cima, na região Nordeste, a gente vai encontrar a conjuração baiana. Essas duas conjurações já evidenciavam o que, pessoal? A insatisfação que os colonos estavam frente à dominação portuguesa no Brasil. A cobrança de impostos, o atraso, no caso, não o atraso das pessoas, não entendo dessa forma, mas um atraso, pessoal, corta. Vamos lá. 3, 2, 1, a cobrança de impostos, os problemas econômicos na Bahia, tudo isso acabou configurando com o que? Uma insatisfação colonial. Se você já viu a independência da América Espanhola, está no mesmo cenário, está no mesmo período, pessoal? Então isso marcava o que, gente? A entrada do pensamento iluminista, a adesão desse pensamento por parte da elite colonial e a insatisfação com as regras, com a imposição metropolitana daquilo que vocês conhecem, principalmente enquanto pacto colonial. Bom, e aí o que vai acontecer? Sabe? O Brasil estava seguindo um caminho muito semelhante às colônias da América Espanhola. Mas algo vai mudar, diferente do que acontece com essas colônias. Algo muda em relação a essas colônias. Veja, enquanto que na Europa o bicho estava pegando, existia um homem baixinho assim, conhecido como Napoleão, que começou a invadir territórios, buscando comércio, tentando enfraquecer a Inglaterra, e vai invadir a Espanha. Lembra disso? Por isso que, inclusive, tem a ver com o processo de independência da América Espanhola. Porque daí, quem começa a governar na América Espanhola são os cabildos, e aí são, basicamente, os cabildos são juntas governativas locais, que passaram a governar aquela região, não obedecendo o rei indicado por Napoleão, seu primo José Bonaparte. Mas no Brasil, como é que vai acontecer? Assim como a Espanha, o rei de Portugal não vai querer aderir ao bloqueio continental. Mas como não, professora? Mas então o que acontece? O rei de Portugal tinha uma das principais alianças com a Inglaterra da Europa, a chamada Tratado de Methuen. Já ouviu falar? Creio que sim. É o Tratado de Panos e Vinhos. Então, romper o tratado com a Inglaterra e aderir ao bloqueio continental instituído por Napoleão era algo que o rei, no caso, o rei não, mas o príncipe regente de Portugal não queria assim fazer. Então, o que ele resolveu fazer, pessoal? Ficar nesse muro, ficou um ano dizendo, olha, vamos aderir, não vamos aderir, o que a gente vai fazer? Aí acaba aceitando o conselho do emissário inglês, de um ministro da Inglaterra, que diz o seguinte: olha, pegue a sua família, pegue a corte e leve para o Brasil. Na calada da noite, em novembro de 1807, a corte portuguesa, acabou rumando para a sua principal colônia, apoiada por quem? Apoiada pela Inglaterra, que não era boba nem nada, porque tinha interesses econômicos no Brasil. E os portugueses ficaram a ver navios e, obviamente, que a família real portuguesa chega no Brasil. Pessoal, olha só como os ingleses são espertos. Primeiro, quando
né? Só lembrando, olha só aqui então, está no quadro, a família real portuguesa, o motivo principal qual foi? O bloqueio continental e a aliança que os portugueses tinham com a Inglaterra. Mas quando desembarcam no Brasil, desembarcam em Salvador, depois do Rio de Janeiro, depois segue em Rio de Janeiro, vão assinar em 1808 o que nós chamamos de abertura dos portos. O que significa isso, pessoal? Os ingleses, basicamente apoiando a vinda da família real portuguesa para cá, né, protegendo, porque né, a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo, o que vai acontecer, pessoal? Eles fazem com que esse apoio seja fazem com que assinem um tratado com os portugueses, que era a abertura dos portos. A partir desse momento, pessoal, o território que hoje é o Brasil poderia comercializar livremente com qualquer outra nação, desde que é amiga de Portugal, leia-se Inglaterra. Porque os ingleses tinham que passar para os portugueses e agora tinham acesso direto ao mercado brasileiro. Então, o que significou a abertura dos portos? O fim do pacto colonial, o fim do exclusivo comercial inglês no Brasil, melhor, fim do exclusivo comercial metropolitano português no Brasil e a abertura dos portos às mercadorias inglesas. Como se isso não fosse né, a única coisa, também teve em 1810 o que nós chamamos de Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação, pessoal, era uma nova tentativa inglesa de ampliar as vendas de mercadorias no Brasil. Então os portugueses tinham impostos mais baratos do que outras nações. Então aqui começou a haver uma enxurrada de produtos britânicos, caixões, né, carteiras, sabe aqueles negócios de carteira que só que no Brasil só tinha moeda, né? É engraçado, carteira de nota só tinha moeda, candelabro, patins, gelo, né, gente? Vejam como é interessante isso. Brasil, país né, casaco de pele, patins de gelo, não tinha porque existir, mas estava vindo. Então isso acabou o quê, gente? Fazendo com que o Brasil, aqui, ó, né, encerrasse o pacto colonial e aqui houvesse um tratado de comércio e navegação que protegia as mercadorias inglesas. Mesmo assim, pessoal, esse período que o Brasil passa, né, agora, de colônia para o que nós chamamos de período joanino, que vai durar de 1808 a 1821, é marcado por transformações. Transformações estas que vão melhorar a infraestrutura no Brasil. Exemplo, podia ter indústria no Brasil aqui? Não podia. Agora pode ter com o período joanino, tá, gente? Senhor, o que tem a ver joanino? Que me perdi. Lembra? O príncipe regente de Portugal era João VI. Depois ele vira rei, ele vira Dom João VI, mas antes era só Dom João. Bom, alguns exemplos eu coloquei aqui para vocês. Criação de um banco, é o Banco do Brasil, o banco mais antigo do Brasil. Os Correios, tá? O Jardim Botânico, tá bom, pessoal? A Polícia Militar do Rio de Janeiro são destas transformações, exemplos dessas transformações, né, que vão acontecer no Brasil na nossa infraestrutura. Alargamento de ruas, construção de teatro, a relação aqui, gente, de fato, com o Brasil passa a ser o quê? A sede do governo português. Né? Também existe um outro conceito que nós chamamos de interiorização da metrópole. Todas essas transformações formam, vejam, uma elite brasileira, né, porque se aproxima do ideal monárquico. Presta atenção nisso, guarda essa informação. Que depois essa elite agrária, ela passa a apoiar o quê? Ela passa a apoiar Dom Pedro I, né, enquanto o nosso grande monarca, o primeiro monarca da história do Brasil. Bom, porém, como é, né, para a gente enxugar aqui a aula, pessoal, o fim do período joanino. Como é que se dá o fim desse período? Existem alguns momentos importantes. Primeiro, no ano de 1815, é o período que o Napoleão acaba sendo derrotado, né, e é preso na ilha de Santa Helena. E aqui no Brasil, o que acontece? Devido ao que nós chamamos de Congresso de Viena, e o princípio daquilo chamado da legitimidade, as antigas monarquias tinham que voltar, aqueles que foram destronados por Napoleão. Então o Dom João VI, que já era imperador, tinha que voltar para Portugal. Mas ele disse, eu não vou voltar, eu vou ficar no Brasil. Então ele vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal. Olha só que interessante. Aqui é o fim do pacto colonial. Aqui, gente, é a história do Brasil agora vira o quê? O Brasil vira Reino Unido. Não existe meio território, metrópole nem colônia, todo mundo é Reino Unido. E isso vai começar a incomodar quem? Incomoda os portugueses, que com a Revolução Liberal do Porto de 1821
XXI exigem o retorno do Dom João VI a Portugal. Ele volta, mas deixa aqui quem? O príncipe regente Dom Pedro, né? E que depois, em 22, apoiados pelo Partido Brasileiro, apoiado pela elite latifundiária, proclama a independência do Brasil, né? E aí tem a formação do Estado Nacional. Mas antes, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês: tem uma revolução daqueles que não estão satisfeitos com a presença lusitana no Brasil. É um movimento também separatista, que é separar parte do Nordeste do Brasil, da dominação portuguesa, chamada de Revolução Pernambucana, né? Composta pela elite e por populares, né? Que não gostariam dessa dominação lusitana no Brasil. Pessoal, então isso seria um resumo, né? Daquilo que foi esse estabelecimento da família real portuguesa no Brasil, é importante. Muito obrigado, até mais. Falou, galera. Valeu.